Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês qual é a correlação existente entre a taxa de juros americana e as crises globais. E a gente vai ter um bom indício de quando essa crise vai acontecer. E a gente pode se preparar para isso desde agora. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Pessoal, fazendo uma introdução aqui, ontem saíram dados de inflação nos Estados Unidos. E para variar, esses dados vieram acima do esperado, tá? Ontem saiu o PCE. O que é o PCE? Nada mais é do que o índice de preços para despesas com consumo pessoal. Esse índice aqui, ele é muito mais utilizado pelo Fed do que o próprio CPI. Por quê? Porque ele é mais amplo, ele tem menos volatilidade nos seus preços do que o CPI. O CPI ele tem muita volatilidade e ele tem menos amplitude, tá bom? Então o Fed utiliza muito esses dados aqui. E olha só, ontem saíram os dados e eles vieram aumento de 0,6% em janeiro. A expectativa era de 0,4%, tá? E os meses anteriores, dezembro, novembro, foram revisados e eles vieram acima do que os dados mostrados anteriormente. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque a taxa de juros continua alta e o Fed tem um longo caminho ainda para trazer a taxa de juros deles para a meta, que é de 2%. Hoje está em 6,5% mais ou menos. 6,5% para trazer para 2% vai ter muito trabalho pela frente, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a correlação, Fernando, que a gente tem entre a taxa de juros americana e as crises globais, que é o assunto desse vídeo aqui? Pessoal, esse daqui é o site do Fed, que ele está baseado em São Luís, tá? E eu coloquei aqui a taxa de juros americana, que é o gráfico em linha azul, tá? Junto com as crises globais, que são essas tarjas cinzas aqui, tá? Eu vou mudar para o PDF aqui, porque não fica com esse retângulo aparecendo das informações. Já salvei esse gráfico, aqui fica melhor para a gente analisar. Vamos lá, galera. Olha só que interessante. Nós temos hoje uma taxa de juros dos Estados Unidos que está entre 4,5% a 4,75%, com perspectiva de subir, tanto na próxima reunião como em outras. E como os dados de inflação estão vindo muito mais alto do que a expectativa, tudo mostra que a taxa de juros vai aumentar e continuará alta por um bom tempo, tá? E por que eu preciso falar isso para vocês? Porque olha só, galera, em que momento vai acontecer essa crise internacional? Isso daqui é um bom indicativo para a gente saber em qual momento vai acontecer essa crise. Vamos analisar esse gráfico aqui, Isso daqui, como eu falei, linha azul, taxa de juros americana. E as crises são essas linhas, são essas faixas cinzas. Isso daqui eu botei desde 1970, 1968 mais ou menos. Para ser mais exato, eu selecionei de 67 até os dias atuais. Para quê? Para a gente ter uma base histórica muito grande, para a gente fazer essa análise. Se você quiser botar mais tempo, tudo bem. Se você botar menos tempo, eu acho que a gente não consegue ter uma noção muito boa sobre isso. Mas vamos lá. Olha só o que aconteceu aqui, A taxa de juros americana veio, subiu e bateu o pico. Quando ela bateu o pico, aconteceu a crise? Não, a crise só foi acontecer depois que a taxa de juros começou a cair, começou a retroceder. Ou seja, ela bateu o pico e depois que ela começou a ter corte na taxa de juros, veio a crise, Aqui a mesma coisa, a taxa de juros subindo, bateu o pico. E aí começou a retroceder, e aí veio a crise novamente, tá? Aqui, a mesma coisa, galera. Subiu, começou a retroceder, veio uma crise. Tá? Aí subiu, começou a retroceder, veio a outra crise. Isso aqui foi na década de 70, que teve aquela década de altíssimas inflações por causa do petróleo, do choque do petróleo, que as inflações vieram em 3 ondas. Ela veio muito alta, o Fed aumentou a taxa de juros, começou a cair a inflação, ele começou já a baixar a taxa de juros, aí veio a segunda onda e assim sucessivamente. Galera, e assim continuou, aumento da taxa de juros, ela começou a retroceder, veio a crise, tá? Aumento da taxa de juros, retrocedeu, veio a crise. Aqui já é da crise da bolha.com. Olha aqui em 2008, o Fed começou a subir a taxa de juros, permaneceu um pouco constante, começou a cair, tá? E aí veio a crise do subprime, tá? O que eu quero dizer com isso daqui para vocês? Hoje nós temos uma perspectiva de aumento da taxa de juros. Só que a gente não vê uma crise quando as taxas de juros estão aumentando. Todo esse ciclo econômico aqui, visto desde 1967, mostra pra gente que a crise vem quando há o corte das taxas de juros, há efetivamente um corte nas taxas de juros. E vamos pegar esses dados aqui, monitor
aqui, o monitor da taxa de juros do Federal Reserve. A próxima reunião vai ser agora dia 22/3. E ele está mostrando para a gente, ó, 73% acha que vai ter um aumento de 25 pontos base. E 27% acha que vai ter um aumento de 50 pontos base. Tá? Na reunião de 3 de maio, nós temos 69% de chance que a gente vai ter um aumento da taxa de juros. E assim sucessivamente. Ou seja, nesse momento não tem perspectiva de queda na taxa de juros, de corte na taxa de juros. Isso vai acontecer efetivamente em qual momento? Nós temos duas possibilidades aqui, tá? O Fed está aumentando a taxa de juros, ele começa a ver um arrefecimento mês após mês da inflação. A inflação começa a efetivamente baixar. Aí ele pensa, opa, a inflação está ok. E aí ele pode tender a cortar a taxa de juros a partir daí. E pode acontecer a crise efetivamente. O outro momento é, a taxa de juros está alta e ele continua aumentando por causa da inflação e a gente pode ver uma recessão muito grande já. Um baque muito grande na economia, afetando demais, e aí ele pode querer estimular essa economia. Para a gente estimular a economia, a gente precisa cortar a taxa de juros. Só que daí, galera, vai ser um problemão. Porque se efetivamente ele começa a cortar por causa da recessão, mas não houve o arrefecimento da inflação, aí é um problema dobrado, tá? E aí, nesse segundo momento, quando ele começar a cortar a taxa de juros, sim, nós podemos ter a crise, tá? Então, galera, olha só. Tudo indica, através da análise do ciclo econômico, da análise da correlação entre taxa de juros e crises, que nós teremos essa crise aqui, ó, quando o Fed efetivamente começar a cortar a taxa de juros. Beleza? A gente pode ter uma análise antecipada desse momento. Por quê? Até a próxima reunião, e as duas próximas, que é agora março e depois maio, nós temos efetivamente uma contratação de 25 pontos bases de aumento na taxa de juros. Já está meio que contratado. Ah, por que contratado? Porque ele já disse que vai aumentar isso. E a perspectiva ali, o monitor que vocês viram aqui, ó, está mostrando esse aumento também. Só que novos dados podem mostrar uma diminuição nessa aumento de taxa, tudo pode acontecer. Novos dados podem mostrar inflação continua alta e ele precisa continuar aumentando. E a inflação começou a arrefecer e aí ele pode começar a estabilizar e até mesmo a cortar as taxas. Tá? Então, efetivamente, galera, quando que a gente vai ter essa crise econômica? Quando o Fed cortar a taxa de juros, porque vai ser aquele momento. Pensem, se a gente está aumentando a taxa de juros, o crédito está mais caro, está tudo ficando mais caro, a economia está difícil. Então existe uma preocupação com a economia e essa preocupação traz cautela. O pessoal faz naturalmente hedge, proteções para sua carteira de ativos, é natural que isso aconteça. Então uma crise acontecer nesse momento é muito difícil. Em que momento acontece a crise? No momento de euforia, de tranquilidade, que todo mundo acha que está tudo ok. E no momento que o Fed corta a taxa de juros, a galera pensa, as taxas vão para baixo, o crédito vai se tornar mais barato, o pessoal começa a tomar mais empréstimos para fazer investimentos e a partir daí a gente pode ter aquela bolha estourando que a gente já viu em outros cenários passados. Beleza, galera? Então esse é o melhor indicativo do momento que a gente pode ter, do momento que essa crise vai acontecer. E isso a gente vai conseguir ver com meses de antecedência. Até maio, provavelmente nós não teremos nada. Saibam que isso daqui é uma análise, isso daqui são cenários. O que está mostrando é que isso vai acontecer a partir do corte da taxa de juros. Mas nada impede que a partir de agora seja diferente, tá? Sempre há alguma exceção. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse gráfico ele é muito bom para mostrar essa correlação entre crise e taxa de juros e para a gente poder se antecipar a essa crise e fazer uma proteção, até mesmo sair do mercado, sair de algum ativo que você saiba que já valorizou e está te dando lucro e você pode se proteger. Como que eu faço minhas proteções? Eu já mostrei em vários vídeos para vocês aqui. Esse canal é focado em opções de ações, estudo de opções de ações, e eu mostro várias estratégias para vocês ali, onde a gente analisa como a gente pode se proteger num mercado de queda, ou até mesmo ganhar dinheiro num mercado de queda. Esse aí é sensacional. Tá bom, galera? Dê uma olhada nos vídeos anteriores ali, tem muito vídeo instrucional ali, muito interessante. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem com os amigos e sigam aqui no canal que vocês vão ficar sabendo de antemão os vídeos que eu vou botar aqui. Tanto sobre opções de ações, principalmente, que é o foco, e também sobre essa crise. Todo mês, todo dado que sair eu vou fazer um vídeo relacionado a isso. Bom dia, galera. Até mais.